Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós, Data System, convidamos alguns parceiros aí para fazer reflexões nesse momento de incerteza que o varejo vem vivendo. A gente vinha se recuperando aí de tempos de crise, havia, né, uma grande recessão, e agora o varejo está aí de portas fechadas e clientes em casa, um momento bastante delicado para todos nós. Vamos começar com uma apresentação bem breve. Nós temos para os participantes o QA, né, que é para vocês enviarem perguntas, fazerem comentários, podem ficar bem à vontade, o Murilo vai monitorar para a gente, e depois da apresentação a gente abre aqui para um bate-papo. Bom, vou começar por mim, eu sou a Rúbia, sou gerente de expansão da Data System, da unidade de negócios de São Paulo. Trabalhei muitos anos da minha vida no varejo e há 10 anos eu atuo no mercado de TI. Especificadamente, eu vou para 4 anos para o mercado de varejo de calçados e roupas. Murilo, por favor. De bola, pessoal. Bom dia aos participantes, bom dia aos palestrantes aqui, né? Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença de vocês, que aceitou esse convite, topou estar aqui com a gente. Vocês três são empresários, imagino que esse momento esteja bem delicado, bem corrido, mas é sempre importante separar esse momento para a gente conversar e passar a nossa perspectiva para o público também, né? Bom, eu sou o Murilo, eu sou gerente de novos negócios aqui da Data System. Hoje eu atuo na unidade de São Paulo da empresa, né? A gente tem a matriz aqui no interior de São Paulo e a filial lá na capital. Acompanho a Data System há algum tempo já, né? Desde o começo da minha vida, basicamente. E estou trabalhando há 5 anos no mercado de tecnologia agora. É isso, pessoal. Obrigado. Legal, Leonardo. Bom, vamos lá, pessoal. Ótimo dia a todos. Primeiro, obrigado aí, Data System, pelo convite, parceira nossa já que a gente tem estabelecido. Eu sou Leonardo Santos, sou CEO e fundador da Endeva. A Endeva é uma startup de tecnologia focada em produtividade, melhorar resultados em lojas físicas do varejo. A gente atua hoje no varejo brasileiro, né, em todos os estados do Brasil, e a gente tem teve uma mudança interessante. Há aproximadamente um ano, a gente foi adquirido pela VTEX, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Então, a gente está vivendo um momento aí nesse momento todo desafiador. A gente tem, acho que, alguns aprendizados para trocar e levar para vocês dessa experiência recente nossa de estar atuando também numa empresa digital. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigada, Léo. Eduardo, gaúcho, na sala. Isso. Bom dia, mas gaúcho não praticante, tá? É importante deixar bem claro isso, para que ao longo da live eu não seja alvo de piadinhas tradicionais. Bom dia a todos. Acho que a gente tem que ter um pouco de alegria também para lidar com o atual momento. Uma satisfação atender esse convite da Data System. Parabéns por esse projeto que mostra a verdadeira parceria com clientes, com pessoas interessadas em superar esse momento. Obrigado a Rúbia, Murilo, ao Leonardo, meu companheiro aí de debate. E a minha experiência é o seguinte: por 30 anos eu tive o privilégio de transformar o Grupo Teva talvez a maior rede de lojas de moda masculina do sul do país. Eu sou administrador de empresas por formação. Eu tenho 30 anos de especialização pela Fababa. Para quem não conhece a Fababa é a Faculdade da Barriga no Balcão. Então, são 30 anos de Fababa. Eu entendo a angústia do lojista. Foram 30 anos da minha vida como lojista. Me afastei do Grupo Teva. Hoje trabalho como palestrante, consultor de algumas das maiores empresas do Brasil e dos Estados Unidos. E vamos tentar, numa live muito prática, ajudar as pessoas a superarem esse momento. Um momento de muita escuridão. Nós não temos a luz, mas nós podemos acender uma vela. E quando está tudo escuro, a vela, por vezes, ilumina muitas coisas. É isso aí. Obrigada, Eduardo. E agora o aniversariante do dia, Rodrigo. Que prazer. Que alegria realmente poder comemorar mais um ano de vida, né? A gente tem que realmente alegrar muito com as conquistas no meio de todo esse cenário aí difícil que a gente está atravessando, mas é o meu aniversário e estou muito feliz por isso. E feliz por estar aqui nesse momento, podendo realmente, com essas pessoas de mercado, né, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente está ouvindo muito dos nossos clientes, dos nossos parceiros, de como a gente pode passar por essa
por esse momento, né? Por esse momento de dificuldade aí que a gente está atravessando. Bom, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou o CEO da Data System. A Data System é uma empresa de software específico para o segmento de calçados e roupas. É uma empresa que tem 25 anos no mercado. Eu sou o fundador da empresa, CEO e fundador, né? Então, acho que a gente pode realmente, juntos aí, somar um pouco e trazer um pouco de informação para os nossos clientes, amigos, parceiros, para todos aqueles que estão interessados mesmo. E o que a gente está mais fazendo hoje é trocar ideias, né? Trocar ideias, ouvir live de tudo que a gente... Eu brinquei com um amigo ontem que eu estou conversando até com a parede ultimamente, né? Para ver se ela me fala alguma coisa. Mas acho que é isso. Nossa intenção aqui é poder somar um pouco as ideias de vocês e ajudar, de repente, em algumas tomadas de decisões que o que a gente mais tem feito nesses últimos dias é tomar decisão, né? Mas vamos lá, estamos aí. Legal, gente. Vamos começar, então. A pergunta que não quer calar. Leonardo, Tevá e Rodrigo. O que fazer nesse momento? Vou deixar para o Leonardo ou começo eu, não sei. Pode começar agora. Vai lá, Débora. Bem, eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente desafiador. A história das crises nos mostra crises completamente diferentes. A maioria de vocês era muito jovem, ou alguns não eram nascidos quando, em 1990, há 30 anos atrás, o Collor confiscou a nossa poupança e acordamos todos com R$50 trazidos à moeda de hoje na carteira. Depois nós sobrevivemos a uma crise de 2008, que foi uma crise dos mercados financeiros, e para gerar um pouco de esperança nas pessoas, nós sobrevivemos a Dilma também, o que mostra que, quem sabe, né, o coronavírus não seja tão desgraçado como esse período. Entretanto, o coronavírus traz um momento totalmente diferente. Nós teremos uma crise de fortíssimo impacto e de curta duração. Ela é diferente de todas as outras. Essa é uma crise que vai durar na causa, não depois na continuidade dos problemas, mas na causa, até o final dela, 30, 60, 90 dias. E eu acho que o maior desafio que eu tenho lidado com o lojista, com o meu colega, com um cara que escreve para a gente no direct é: Eduardo, o que eu faço na minha empresa? E eu digo para eles: a primeira coisa que você precisa fazer na sua empresa é desligar o modo rentabilidade e entrar no modo sobrevivência. Essa é a primeira decisão fundamental. Nós criamos empresas para gerar lucro. A Data System existe para ajudar o lojista a ter mais resultados na sua operação. Mas, neste momento, o foco não é rentabilidade, o foco é sobrevivência. Nesse momento, só existe uma coisa que você tem que fazer. Você tem que gerenciar a sua empresa pelo fluxo de caixa. Esse é o grande desafio nesse momento. Eu me assusto, meus companheiros aqui de debate, com a quantidade de empresários que, se você pedir para eles o seguinte: você já fez um cálculo de quanto recurso você vai precisar para manter a sua empresa viva até maio? E eu sei que alguém quer me matar nesse momento por eu dizer até maio, mas quando você faz um cenário financeiro, você tem que ser pessimista. No cenário econômico, você é realista. No financeiro, você é pessimista. Então, você vai ter que encontrar uma forma de gerir seu caixa, talvez trazendo recursos externos, né? Porque uma coisa é muito importante para quem nos está acompanhando, e em seguida já passo para o Leonardo. Por favor, a você que nos acompanha nesse momento, o momento exige menos emoção e mais Excel. É hora de se emocionar menos. É hora de fazer mais conta. Não é hora de ser otimista, é hora de ser realista no mundo dos negócios. Faça o seu fluxo de caixa em primeiro lugar. Detecte a sua necessidade. Talvez você vai dizer: eu preciso de 15 mil, eu preciso de 20 mil, eu preciso de 30 mil, porque eu estou no modo sobrevivência. E aí você vai buscar as alternativas que você puder para jogar dinheiro dentro da empresa. Você vai buscar, quem sabe, um recurso no sistema financeiro. Você pode buscar um recurso na fonte mais perigosa que existe, que é o teu sogro, a tua sogra, porque um dia eles vão te cobrar depois isso lá adiante, certo? Mas você tem que ter, neste momento, um número. E se você não consegue gerenciar a sua empresa com um número, a sua empresa talvez não resista ao coronavírus. Você, nesse momento, tem que fazer a seguinte conta: quanto eu preciso injetar de capital na minha empresa para sobreviver ao coronavírus e estar vivo num momento ali adiante? Então, ouvi a opinião do Leonardo agora. Devolvo para você, Léo. Muito bom, Teva. Assim, de fato, acho que você colocou coisas muito importantes. A gente percebe, e eu não cheguei
Acho que nessa época da principal crise que você falou de 90, eu ainda estava mais preocupado com a minha bola, com os meus carrinhos, mas de certa forma, em 2008 eu presenciei, e o fato é que assim, eu criei esse negócio, né, especificamente ainda há 5 anos e meio, e nunca pensei em me deparar com um cenário onde a gente teria loja 100% fechada. Acho que ninguém talvez tenha se preparado, se planejado para isso. Então, né, como é que o que a gente fala é que não é o tipo de crise que não tem como se preparar, você não tem como estar preparado para uma crise desse nível, desse porte. E o que eu tenho percebido, acho que você tocou muito bem num assunto, é que acho que é um dos temas que acho que a gente vai conversar aqui durante, é que boa parte, né, dos empresários, a gente está falando aqui acho que tem diversos públicos diferentes, né, tem franqueados, tem pessoas de loja própria, tem, enfim, gerentes. Acho que é importante a gente ter a clareza de ter os nossos dados na mão nesse momento. E a gente talvez tenha, culturalmente, em algum momento, a gente tomou muita decisão no varejo baseado em feeling, baseado no que eu acho, e pouco a gente tem uma cultura de olhar os números do nosso negócio. E eu percebo que, obviamente, a gente fala, isso parece um clichê, né, que toda crise tem oportunidade, mas eu acredito que esse é o momento, de fato, a gente pensar dessa forma, da gente virar a chave, porque a gente tem percebido que, em algum momento, se a gente ficar olhando os problemas, eles estão aqui, e eles são reais, né? Você falou um pouco de fluxo de caixa, acho que quem não tem problema de fluxo de caixa no momento desse? Todo mundo vai ter. E o que eu acho que o tom do que a gente quer trazer, do que a gente quer conversar aqui, é como é que a gente vira a chave, olhando os problemas que a gente já sabe que existem. E acho que você colocou um ponto muito bom, né? Aquele pensamento realista de olhar o pé no chão. Eu falo que a gente tem que ter atitudes agora olhando um cenário realista. Acho que tem que estar com a mente otimista, entendendo que a gente precisa passar por isso, vai passar, mas também se preparando para um cenário pessimista. Então, acho que esse momento ele exige um pouco esse exercício, e é muito difícil, né? Principalmente quando você está num momento onde você não consegue enxergar. Imagina que se a gente está se deparando com pessoas que têm dificuldade, como você falou, do fluxo de caixa, de fazer uma conta para maio, ou de enxergar que o cenário é ruim em maio. Eu acho que um pouco do que a gente vai trazer aqui para esse momento é como eu consigo mudar um pouco a minha mente, o que eu preciso fazer nesse momento para poder não me travar, né, não ficar alienado só olhando para os problemas, mas conseguir me reerguer e dar passos importantes para que eu consiga fazer uma retomada. E aí eu só quero destacar uma coisa nesse primeiro momento, que eu acho que a gente precisa olhar o financeiro, o fluxo de caixa, ter os dados mais importantes do meu negócio nesse momento, para eu poder tomar decisão e ter clareza do que eu preciso. Mas, por outro lado, também acredito que a gente tem um misto aí de olhar para as pessoas e cuidar das pessoas nesse momento, porque é o que vai fazer a gente conseguir passar bem por uma retomada. Que acho que é também um pouco do que a gente vai conversar. Rodrigo, Leonardo, você quer complementar? antes de passar para o Rodrigo, quero aproveitar o gancho do que o Eduardo comentou. Eu assisti uma palestra sua alguns meses atrás, onde você teve uma abordagem muito forte em relação a dados. Hoje, dentro de qualquer loja, a gente tem uma infinidade de dados, e você citou uma pirâmide da transformação dos dados. Você pode comentar um pouquinho sobre essa pirâmide para a gente? Posso. Normalmente, quando a gente fala de gestão de dados, a gente tem algumas camadas, né, que você precisa galgar para conseguir ter sucesso na cultura de dados, porque o que a gente percebe no varejo, a gente primeiro tem que ter uma cultura de captura de dados, até um pouco do que a gente faz, a expertise do nosso negócio, mas você precisa trabalhar, porque, por exemplo, o dado por si só, se ele só for um dado, em algum momento ele não te ajuda a tomar a decisão. Então, a primeira base da pirâmide é você ter o dado. O nosso desafio é transformar esse dado em informação, que é a próxima base dessa pirâmide. Quando eu consigo transformar o dado em informação, o que significa? É que eu já consigo fazer uma leitura, eu consigo interpretar aquele dado, eu já consigo entender que aquele dado serve para alguma coisa. Já é um caminho. A gente fala, por exemplo, a gente brinca que problema identificado, 50% solucionado. Então, assim, se eu consigo ter clareza do dado e transformar esse dado em informação, já é um passo. E depois disso, a gente precisa transformar esse dado em inteligência. Ou seja, quais são as ações, quais são os planos de ações, o que eu vou fazer para conseguir chegar na base da pirâmide, que é a sabedoria. Então, acho que talvez um pensamento importante nesse momento é em que estágio, né, dessa pirâmide eu estou. Será que os dados são só dados, eles estão lá soltos dentro da minha operação, ou eu já consegui construir, consolidar isso de alguma forma para conseguir ter informação e em algum momento já ter algum tipo de inteligência nesses dados? É um pouco isso, né, quando você fala dessa pirâmide do conhecimento, que é um desafio que a gente tem como negócio, né, no nosso caso, que é levar inteligência de dados para as pessoas,
mas acho que cada varejista precisa se preocupar e pensar em que estágio, né, dessa pirâmide ele está hoje no cenário da empresa dele. Rodrigo? Que legal, Léo. Eu lembro que a minha primeira palestra na Coral Moda, em 2012, a gente falava sobre transformar dados em informação. Acho que é bem isso aí que você está dizendo mesmo, né? E tem um nível acima agora que é transformar informação em sabedoria. Que legal, muito bacana essa linha aí. Mas acho que é pegar um pouco do gancho aí do Eduardo e do Léo, né? Talvez é olhar agora, no primeiro momento, né? Então, o que fazer agora? No primeiro momento, a gente começa a olhar para as pessoas, proteger as pessoas da nossa organização, né? Mandamos todo mundo para casa, esse foi o nosso primeiro grande desafio. É um projeto que estava desenhado para acontecer daqui 2 meses, a gente teve que virar em 2, 3 dias. Então, a gente está realmente procurando esse modo sobrevivência, né? No primeiro momento, a gente até construiu um ditado aqui: vamos cuidar do coração, que são as pessoas, e do cérebro, que é a organização, que é a empresa. Então, temos que manter esses 2 órgãos funcionando e realmente não pensar em mais nada, né? E é isso que a gente vem fazendo aqui ao longo dessas 2 semanas. Também, jamais, eu sou uma pessoa que projeta cenários o tempo todo, mas jamais tive o exercício de projetar um cenário em que todos os meus clientes estariam fechados, né, com as portas fechadas. Então, são coisas que realmente está fazendo a gente exercitar diariamente a tomada de decisão. E aí a tomada de decisão passa por isso, passa por dados, né, passa por análise de dados, fluxo de caixa, importantíssimo fluxo de caixa. Inclusive, amanhã a gente tem um webinar falando sobre isso, né? Então, acho que de fato a gente olhar mais para as nossas informações, olhar mais para os nossos dados, sentar com o fornecedor, sentar com o parceiro, sentar com todo mundo, porque agora, como o Eduardo disse, agora é a hora da sobrevivência. Se a gente não conseguir dar as mãos agora para essas pessoas que estão na estrada junto com a gente, não faz sentido, né? Porque não adianta só eu sair vivo dessa história, o Léo não sair, o Eduardo não sair, porque isso é uma cadeia. Isso é uma cadeia. A gente tem parceria com a Endeva, a gente gera negócio um para o outro. Se ele não tiver mais nesse elo, acaba um pouco, uma engrenagem está fora ali, vai fazer falta principalmente para a retomada, né? A gente acredita que a gente tem que fazer um exercício muito grande também em pensar nessa retomada. Fato o problema, o coronavírus existe, nós entramos nele, estamos nele, e agora é começar a pensar o que a gente faz para sobreviver no meio dele e como a gente sai de tudo isso, né? É importante a gente começar a pensar nisso também. A gente ainda não sabe de nada. Eu acho que essa é a maior aflição nossa, né, Léo, Eduardo, aí, a maior aflição nossa é saber por quanto tempo eu vou ter que projetar o meu fluxo de caixa, né? Então, são essas coisas que traz a maior agonia para a gente como administrador, como empresário, né? Ontem, até em casa, conversando um pouco com o Murilo, eu falei, eu estou projetando o cenário mais pessimista mesmo, eu estou fazendo esse exercício, né? De prazo longo, recebimento pequeno, quase zero, né? Para a gente realmente ter os cenários mais extremos, para a gente tentar ver o quanto tempo eu consigo sobreviver nesse cenário mais hostil que a gente pode atravessar, né? Mas eu acho que vale também a gente pensar que vai sair muita coisa boa disso, né? Vai sair muita coisa boa disso. Acho que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, grandes aprendizados, grandes legados, né? A gente já tem tido mudanças de gestão, mudanças que estão transformando a nossa organização no meio desse caos. E são coisas que vão permanecer e vão ficar como um bônus para a gente, né, nessa história aí, tá? Então, acho que é isso. Eu tô com o Léo de dados, eu tô com o Eduardo, né, olhar fluxo de caixa e ligar o botãozinho lá, modo sobrevivência, para a gente passar esse momento aí de grande transformação, eu digo, e dificuldade. Eu queria contribuir um pouco com a colocação da Rúbia também, porque sempre que a gente fala da crise, todo mundo fala economicamente, todo mundo fala financeiramente, fala de ações que a gente tem que tomar na empresa, né? Mas uma coisa que eu tenho escutado pouco as pessoas falarem é em relação a você como empresário, né? Passar por isso não é fácil, não é uma simples crise que você simplesmente vai passar tranquilamente por ela. Eu acho que também tem, além dessa parte mercadológica, a sua parte como líder, né? A sua parte como líder de aguentar essa pressão, de manter a sanidade mental, de conseguir passar tranquilidade para os seus liderados, né?
Isso é uma coisa que eu tenho escutado falar pouco nessas lives e que acredito que vocês estão passando por isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que buscar nesse momento alternativas para ajudar a gente a aliviar um pouco essa pressão. Como eu disse, eu acho que em 2 semanas eu nunca tomei tanta decisão e decisões de extrema importância num espaço tão pequeno de tempo e a quantidade de decisões que a gente está tomando aí em 2 semanas. Mas para isso, eu acho que o meu exercício é buscar na família, buscar na atividade esportiva. Eu sei que está difícil, né? Mas aí a gente solta a cachorrinha lá dentro de casa, sai correndo atrás dela para se movimentar um pouco, né? Mas eu acho que é buscar. Eu estou buscando até inspiração no próprio momento da dificuldade, né? Esse lance de tomar decisão diariamente, eu estou fazendo disso um aprendizado muito grande para mim e tentando tirar o máximo de lição desse momento. E talvez isso está me dando motivação ainda mais para continuar em frente, para não desistir, né? Para realmente superar tudo isso. Acho que esse momento eu estou buscando assim, eu vou aproveitar também tá todo mundo falando em capacitação, em aprendizado, aproveitar esse momento, né? Estou aproveitando para tirar o máximo de aprendizado que eu posso e para mim isso faz bem, oxigena muito o cérebro, né? Para a gente poder realmente passar isso aí para chegar do outro lado ainda com saúde, né? Com qualidade de vida. Muito legal, Rodrigo. Pode falar. Oi, desculpa, só complementando, eu tenho falado muito com o meu time, acho que esse momento, eu tenho usado um termo com eles que é cabeça boa. A gente precisa estar com a cabeça boa. Acho que um desafio que a gente tem nesse momento, principalmente, acho que a gente vai falar um pouco aqui de oportunidade. Cara, para a gente conseguir, de fato, enxergar a oportunidade, a gente precisa estar com a nossa mente oxigenada, um pouco do que o Rodrigo falou. E uma das coisas que eu tenho buscado, e eu compartilhei, pelo menos para mim, foi uma atitude que eu tomei, sei lá, nos últimos 5, 6 dias, e que me ajudou muito. Eu tenho feito uma curadoria, eu tenho filtrado muito que tipo de informação eu vou absorver e eu tenho conversado um pouco isso com o meu time. Eu vou até colocar aqui no chat, eu recebi um link, achei super legal, que é de notícias, um site só de notícias boas sobre essa crise do coronavírus. Então, cara, você abre aquilo de manhã, ao invés de, por exemplo, eu assistir o primeiro jornal. Cara, eu não faço mais, por exemplo. Eu tenho encorajado o meu time a não fazer isso. Não significa que a gente tem que ficar alienado a tudo o que está acontecendo, mas em algum momento a gente precisa enxergar as coisas boas, oxigenar a nossa mente, entender o que é importante a gente precisa capturar, mas em algum momento estar com a mente boa, com a mente sadia, faz um pouco parte da curadoria que a gente vai fazer, do que a gente vai colher de conteúdo nesse momento. Porque se a gente olhar para a grande mídia, e não falar de A ou B, a grande mídia vende coisas ruins, coisas negativas, é isso que dá Ibope. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai para esse caminho. Acho que nesse momento também manter a mente sã. A gente está entrando na 3ª semana de confinamento. Então, cara, as pessoas não estavam preparadas para isso, ninguém está. Então, a gente está chegando no estágio agora onde, sei lá, para algumas pessoas o Netflix já não tem mais tanto efeito e as pessoas começam, né, de fato, a ter essa dificuldade de manter a cabeça boa. Então, acho que esse cuidado com o time, obviamente, eu preciso ter esse controle emocional para eu conseguir passar isso para o time. E uma das coisas que eu queria colocar só para, acho que no varejo isso é menos comum, para o nosso caso, a gente já tinha, por exemplo, meu time ele é parcialmente, eu tenho pessoas já trabalhando de casa, home office. Então, a gente já tinha uma estrutura mista. Para nós é mais fácil. Uma coisa que a gente tem feito mesmo assim com todo o time em casa é uma vez por dia a gente se reúne, todo mundo, a empresa inteira, a Vetex tem feito isso também, mais de 700 pessoas, e a nossa unidade leva mais de 40 pessoas, a gente faz e bate um papo com as pessoas, escuta, troca um tema. Então, acho que é alguma coisa que talvez para o varejo seja mais incomum, né? Para você que tem uma loja, 3 lojas, enfim, de repente colocar isso como padrão para você escutar e trocar com o teu time, acho que isso ajuda um pouco a oxigenar a mente também nesse período. Pessoal, eu acho que a gente está vivendo a hora da verdade do mundo da gestão de pessoas. A hora da verdade de conhecer quem é o verdadeiro líder e quem é o verdadeiro colaborador. É a hora do líder reunir a sua equipe, pode ser presencialmente com 2 metros de distância, pode ser por qualquer meio virtual e dizer para as pessoas, eu estou junto com vocês, eu vou lutar por vocês, eu vou fazer o que for possível e impossível para manter o emprego e algum tipo de renda. Talvez não vai dar para pagar a renda normal. Imagina o lojista que tem uma loja no shopping, ele está completamente fechado, talvez não consiga nem ter acesso a produto. Então, é o momento do empresário dizer para a sua equipe, eu estou preocupado com vocês
e eu vou lutar por vocês e contem comigo que eu vou fazer o impossível, que o mais importante na minha empresa não é o prédio, não é o estoque, são vocês. Mas essa também tem que ser uma relação de duas vias. É hora também do colaborador procurar a sua líder, o seu líder, e dizer: eu estou com você, conta comigo. Eu não sei se você vai conseguir pagar o meu salário normalmente, mas não importa, eu estou com você, à sua disposição para fazer o que a gente puder para sobreviver. Porque se a gente não quiser tapar o sol com a peneira, nós sabemos que quando for embora o coronavírus e quando o confinamento acabar, a legião de desempregados terá aumentado. Então, nada também tão bom quanto você ter um emprego. Então, é a hora da verdade. Se você trabalha numa empresa, você está, nesse momento, conhecendo de verdade o seu líder para saber se ele é uma pessoa realmente preocupada com todos que trabalham lá. Mas é hora também do empresário conhecer quem é aquele colaborador que não pensa somente no dele, que pensa também na empresa, que está disposto a dar a sua mão, que está disposto a ajudar, que está disposto a colaborar em tudo que for possível, por vezes até fazendo tarefas que não fariam normalmente, mas entendendo que é um momento de união. Nunca tivemos, na história recente da humanidade, uma oportunidade tão incrível de separar quem entende de gente de verdade de quem é amador nesse setor. Isso. Bem Murilo, colocado, Eduardo. Eu queria até aproveitar esse momento, né? Porque a Ruby, ela fez a pergunta do milhão aí, né? O que fazer no momento de crise? A gente tem uma pergunta que põe um contraponto a isso, né? Com o pânico gerado, a gente está falando disso, do pânico, né? De manter a mente sã, de manter a positividade. O que vocês indicam para o lojista não fazer nesse momento? O que o empresário, o varejista não deve fazer, né? É hora do que não fazer. Eu acho que talvez vai de encontro até do que fazer, né? Mas eu acho que o que não fazer nesse momento, o que eu assumi para mim, por exemplo, não tomar nenhuma atitude de forma precipitada, né? Porque, como o Eduardo disse aí, a gente vai realmente ter a gestão de pessoas aflorada nesse momento. E a gente, trabalhando com serviços, né, o quanto é difícil a gente ter pessoas e contratar pessoas, né? O setor de tecnologia hoje tem um déficit gigante de contratação de pessoas, mas eu acho que o que não fazer, o que fazer é ter muita calma, sabe? É muito difícil isso que eu estou falando, mas é ter muita calma. E é um exercício, né, manter realmente o cérebro, a cabeça oxigenada, aí a saúde mental, conversar muito com a equipe, né? Tenho conversado com a minha equipe o tempo todo, me ajuda muito a tomar decisão. A gente está olhando para o cenário econômico, diariamente estão saindo algumas alternativas. A gente está olhando para todas as alternativas que o governo está lançando, subsídio de folha e prorrogação de alguns impostos. Enfim, a gente está olhando para tudo isso e aproveitar tudo isso, né? Então, por que eu falo ter muita calma e não tomar atitude precipitada? Porque, dependendo do negócio, as pessoas, eu acho que em todos, tá? Mas tem alguns segmentos que são mais nevrálgicos. As pessoas são fundamentais, principalmente na área de serviço. Se a gente sair fazendo corte, sair reduzindo, saindo fazendo algumas medidas extremas já de cara, eu acho que tem muita coisa que a gente pode estar utilizando antes, né? Sair tomando algumas medidas extremas já de cara, a gente pode comprometer muito a questão da volta, a questão de como a gente recompõe isso depois. Entendo que vai voltar de maneira diferente, é indiscutível isso, mas eu acho que a minha dica do que não fazer especificamente é tomar a decisão precipitada, ter calma, eu sei que é muito difícil, mas deixar as decisões diárias. A gente aqui está tomando decisão diariamente, a gente não projeta mais do que uma semana, né? A gente está sempre planejando uma semana, aí na segunda-feira é outra semana, na terça-feira é o outro dia. Então, procurar junto com a equipe, sentar realmente com as pessoas, isso que o Eduardo falou faz todo sentido, né? Essas pessoas ajudam a gente e acho que esse lance de buscar informação boa, né? Tem me concentrado nisso também, que a televisão, meu Deus, está parecendo aquele antigo jornal Notícias Populares, né? Que o pessoal falava que a gente espremia assim, saía sangue, né? Então, é uma coisa que a gente tem que filtrar mesmo, porque senão a gente se deixa levar e se deixa contaminar com todo esse cenário pessimista, exagerado que algumas pessoas fazem. Só um complemento rápido do que o Rodrigo falou, concordo bastante. Acho que uma coisa que acho que não fazer é deixar de ter transparência. Acho que no momento desse, a gente vai falar daqui a pouco de como a gente consegue construir uma retomada, que acho que é o mais importante, talvez dentro do pouco do que o Eduardo já falou nisso, a gente pensar agora no momento financeiro, etc., como é que eu me organizo, como é que eu enxergo tudo isso. Eu acho que
ser transparente com a equipe, acho que pensar de forma muito clara em como comunicar, o que comunicar, e eu acredito que isso também seja muito importante, então não ficar, de certa forma, omitindo algumas informações, porque isso deixa a equipe em um momento mais tenso, então acho que você ser transparente, mostrar a realidade, conversar sobre, escutar as pessoas dentro do cenário real, então se você ficar omitindo ou não sendo transparente, eu acredito que isso cria uma crise também, um mal-estar entre as pessoas e que vai acabar afetando também a tua retomada depois, a reconstrução do que você precisa fazer. Então, acho que uma coisa importante, na minha visão também, é, de fato, a transparência. Com todos os seus stakeholders, a tua equipe, teu time, teus fornecedores, acho que, de forma geral, agir de forma transparente nesse momento também é bem, bem importante. Boa. Bom, continuando então, a gente acompanhou o cenário lá fora, China e Itália, que foram os maiores centros iniciais ali da transmissão, né, que geraram essa crise. E, infelizmente, chegou no Brasil, chegou com tudo, a gente está com números crescendo aí altamente todos os dias. Então, agora, nesse momento, a gente está vivendo a crise real, mas em breve a gente espera que isso passe, né? Aproveitando esses comentários que vocês fizeram sobre oportunidades e sobre a retomada, né? Quais dicas, quais ferramentas, quais reflexões e orientações vocês podem compartilhar com o varejo, né, e com os demais que estão nos assistindo para essa retomada? Então, como preparar a empresa? Como recomeçar? Bem, eu acho que antes ainda de recomeçar, Rúbia, tem uma coisa muito importante que é responder a seguinte pergunta: o que eu consigo vender nesse cenário? Provavelmente, se o seu ramo é um ramo normal, e nós estamos falando aqui para um grupo de varejo, provavelmente se você vendia 100, tem gente vendendo 0, e tem gente vendendo 10, e tem gente vendendo 20. A pergunta mais importante de você fazer neste momento é: o que eu poderia criar, o que eu poderia fazer para vender alguma coisa, mesmo que seja 10 ou 20% do que eu venderia anteriormente. O problema, e eu hoje tenho mais ou menos 160 mil pessoas que me seguem nas redes sociais, é que as pessoas estão ficando paralisadas. E a frase que eu mais ouço é: no meu ramo não tem nada para fazer. Os outros ramos é sempre mais diferente. Não, você tem que parar, ouvir a tua equipe e pensar em novas ideias, porque vender alguma coisa será um fator de sobrevivência. Quer ver o que as pessoas não entendem? Neste momento, se você que nos assiste nesse momento, tá? Para vender, na minha opinião, você tem que usar duas variáveis. Solidariedade com oportunidade. Solidariedade, porque todos nós estamos mais solidários e entendendo as dificuldades dos outros. E oportunidade para saber que as pessoas só comprarão neste momento se o que você estiver oferecendo for vantajoso e diferente do que você faz normalmente. Vou dar 2 exemplos práticos. O pessoal me diz assim: Eduardo, o setor que mais foi atingido foi hotelaria, por exemplo. Não tem o que fazer em hotelaria. Pois bem, eu faço um evento por mês em São Paulo. Praticamente todo mês eu faço uma palestra de vendas ou de liderança. O hotel que eu sempre fico em São Paulo me mandou um WhatsApp ontem oferecendo a diária normal com 40% de desconto, com livre utilização entre agosto e dezembro. Ou seja, eu, graças a Deus, tenho condições neste momento e é uma baita oportunidade, porque eu vou usar esse hotel. Mas, Eduardo, o hotel vai ganhar dinheiro? Claro que não, ele está em modo de sobrevivência, porque tem hotel faturando 0 nesse momento. Ele encontrou uma maneira de fazer caixa. E como a solidariedade me afeta, porque esse é o meu hotel de São Paulo. É o hotel que eu tenho carinho, é o hotel que me trata com respeito, que ajuda a organizar meus eventos. Vamos falar só de oportunidade? Eu recebi ontem um pacote de viagem para Disney, com os parques da Disney estão todos fechados, que eu posso utilizar de novembro a março do ano que vem, com passagem aérea via Latam e 7 dias de hospedagem num hotel em Orlando por R$ 1.700. R$ 1.700, traduzindo para hoje, é $400. Vamos ir para o dólar de compra. Puxa vida! Por $400, talvez seja uma excelente oportunidade que eu possa usar de dezembro a março. Então, o meu medo é que alguns empresários, nesse momento, adotaram o não tenho nada que fazer. Não, resta alguma coisa. Porque o teu fluxo de caixa, talvez, responda a seguinte pergunta:
quanto eu preciso faturar no mínimo para conseguir sobreviver. E nesse momento, talvez você vai dizer, para sobreviver, eu não consigo mais faturar 100, mas eu não vou pagar luz, eu não vou pagar impostos nesse momento, mas nesse momento talvez eu consiga faturar 20. Então, faça alguma coisa para faturar 20. E você, empresário, empresária, que nos assiste nesse momento, ouça a sua equipe, peça ideias. Eu gosto muito do Tom Peters. O Tom Peters é um dos maiores gurus do mundo. Está cobrando atualmente $150 mil por palestra. 1.000 a mais que eu. Estou quase pegando o Tom Peters. O Tom Peters tem uma frase genial. O Tom Peters diz assim, o problema de muitos líderes é que eles se apaixonam demais pela própria voz. E tem sempre a resposta. Sabem sempre a solução. E por isso eles não conseguem, como dizia o Leonardo, nem mesmo um mínimo de engajamento, porque eles não colocam as empresas junto na melhor tomada da decisão. É hora de você se unir com seus colaboradores e encontrar uma estratégia de vendas, de repente trabalhando com oportunidade ou trabalhando com esse problema de solidariedade. Ontem uma pessoa disse assim para mim, olha bem, Eduardo, eu vendo camisas. Quem é que quer, numa confusão como essa, comprar uma camisa? Muito simples. A única pessoa disposta a comprar camisa neste momento é se você oferecer uma grande oportunidade para ela. Porque o Leonardo está com uma camisa bonita, ali azul, vestido azul da cor do Grêmio, meu time, né? O Leonardo está ali com a camisa dele. Talvez o Leonardo compre essa camisa sempre na mesma loja. Ele tem a loja preferida de camisas. E o Leonardo, como é um cara de alto poder aquisitivo, ele paga R$200 por camisa. Talvez, se o Leonardo receber um WhatsApp da loja dele, oferecendo essa mesma camisa por R$120, R$130, ele faça um investimento e compre 3 camisas. Não dá a mesma rentabilidade para a loja, mas ela está em modo de sobrevivência. Então, não existe, na minha opinião, nenhum setor que você, gerando um processo de oportunidade, não possa faturar alguma coisa, desde que você tenha se preparado para isso e tenha as informações básicas dos seus clientes para fazer contato com eles. E eu complementando, só complementando não, pode continuar. o que o Eduardo falou, tá dentro de um tópico que eu queria trazer também. A gente tem falado assim, a gente vem falando já de transformação digital há algum tempo, do quanto isso impacta o varejo, do quanto o consumidor vem, né, mudando o comportamento de consumo. Uma coisa que a gente precisa enxergar nesse momento, que é de fato uma realidade, é que a gente acelerou ainda mais esse momento de transformação, porque está todo mundo em casa e todo mundo hoje se comunicando de forma digital. Então, basicamente, você não tem mais o contato, então está todo mundo aprendendo. Quem não tinha ainda esse hábito, por exemplo, tem muitas pessoas que estão participando desse webinar e que provavelmente seja o primeiro webinar que elas tenham participado, ou elas não têm o hábito de se comunicar por videoconferência e etc. Então, assim, isso acelera muitas coisas. E uma das oportunidades, e para esse momento, complementando o que o Eduardo falou, é que boa parte das empresas não tinham atuação no digital. O digital ou não tinha representatividade nenhuma, e aí talvez muitos de vocês que estão escutando, talvez eu vi algumas perguntas aqui, o que a gente pode fazer nesse momento para faturar, e aí tem 2 linhas de raciocínio que eu vi, e não dizendo que esteja certo ou errado, acho que não tem uma verdade absoluta, mas algumas pessoas falando, cara, eu não vou pensar em vender, agora eu vou pensar em cuidar especificamente das pessoas, me preparar para a retomada, e tem muitas empresas por um outro caminho. Vou dar um exemplo que eu tenho visto, muito de clientes nossos que já faziam, e muita gente indo para essa linha, transformando os vendedores em vendedores digitais. Ou seja, para quem já tem um negócio digital, quem já tem pelo menos uma loja online, coloca a equipe que está em casa, em algum momento, né, sem ter uma ocupação específica, em algum momento entediada, porque não tem, né, mudou drasticamente sua rotina. E eu estava ouvindo um webinar, né, que o nosso CEO da Avetex, Mariano, fez no domingo, e o Rony da Reserva falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou, cara, agora eu tenho 1.200 vendedores. Nesse momento, eu passo a ter 1.200 vendedores. Então, eu acredito que é óbvio que a gente sabe das restrições de consumo, mas pegando um pouco o gancho do que o Eduardo falou, existe sim oportunidade para quem de fato estiver buscando e estiver antenado. E aí talvez o primeiro gancho que quem está ouvindo a gente precisa pensar é, cara, eu tenho uma atuação, como é que está o meu digital? Existem muitas formas. Hoje, por exemplo, a Avetex tem a loja integrada que você consegue em 5 horas subir teu e-commerce. E está rodando no mesmo dia. Ou seja, existem várias formas e plataformas de você conseguir fazer isso. Então, acho que uma coisa importante nesse momento para aproveitar a oportunidade é criar, de fato, um pouco o que o Eduardo falou. Não adianta você oferecer o que você já oferece comumente, falar 10% de desconto. Cara, quem está interessado em comprar agora com 10% de desconto?
Mas se você conseguir incluir um pacote, incluir alguma coisa, tem coisas super interessantes que você pode fazer, por exemplo, uma iniciativa que a gente está tocando é o Bora do Ar. A gente está agora engajado também em momentos que é mais nunca, que vai, de alguma forma, impactar comunidades carentes, né? Como é que a gente leva material de higiene pessoal, etc., para reduzir o impacto do coronavírus em comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, pode ser que você consiga colocar um desconto e multiplicar um valor X por uma causa social que você esteja apoiando. Então, de alguma forma, realmente é repensar a forma que você faz. Agora, de fato, existem oportunidades. Eu acho que uma delas é a gente acelerar essa digitalização. Depois eu quero tocar um pouco, acho que a gente vai falar um pouco de oportunidade, falar de omnichannel mesmo, independente do tamanho do seu negócio. É muito possível você começar a pensar. E se você não tá, se você hoje fala, pô, Leonardo, mas eu não tenho uma loja. Cara, monta em 5 horas. Não tenho uma loja digital. Não sei fazer isso. Posso colocar aqui links de curso para você aprender e usar esses próximos 2, 3 dias para se capacitar, e é simples. Eu quero só fechar esse ponto com uma frase que o Mariano usou nesse webinar que ele fez comigo, assim, o poder da simplicidade norteará o poder de reação. Então, cara, é pensar de forma simples, não precisa ser grandes coisas complexas. É pensar de forma simples, mas ter atitude e, de fato, parar de olhar só os problemas e começar a buscar oportunidades. E dá para não ter faturamento zero, como o Eduardo colocou 2 exemplos super interessantes nesse momento. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Buscar as oportunidades agora e talvez pensar de maneira sempre diferente. Eu acho que pegando um pouco do que o Léo disse, do Eduardo disse, tem muita gente congelando, né? Tem muita gente congelando, tem muita gente falando, estou vendendo zero e talvez até deixando muitas oportunidades e lacunas aí no negócio, deixar as oportunidades passarem. E por que eu acho isso? Acho que eu queria complementar. Por quê? Porque as pessoas estão pensando, né? Acho que agora é um alerta até, as pessoas estão pensando que quando a gente voltar, a gente vai voltar do mesmo jeito, tá? Então, acho que é uma coisa que eu já estou tirando do meu radar isso, né? Eu vou abrir a porta da loja e vou voltar a vender, tá? Eu tenho clientes que estão abertos, eu tenho, é muito pouco, mas eu tenho alguns clientes que estão abertos. Vende 1, 2 ou 3 vendas por dia e faziam centenas de vendas diariamente. Então, gente, mesmo que essas lojas abrirem amanhã, né, a nossa retomada, ela vai ser gradual porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de ir para a rua, né? E como é que a gente faz um negócio diferente nesse cenário? Eu acho que é isso. Então, pensar, olha, de fato, eu vou ter que fazer coisas diferentes, né? Nós aqui na empresa, a gente tem feito esse bate-papo com as pessoas, sendo o mais transparente possível, né? Mas já tem um recado que eu vi essa live da XP aí com o Mariano, né? Com o da reserva, o cara da reserva lá. Então, assim, foi fantástico. Tenho me abastecido muito com essas lives da XP. Quem não está acompanhando, acompanhe, que estão tendo muito legal. Ontem a Luiz Helena estava lá, ela é bem direta, né? Bem simples no falar também. Então, acho que é a gente pensar de maneira diferente. Aqui dentro, por exemplo, já tem um recado. Gente, a gente vai ter que ser rápido, a gente vai ter que ser veloz para entregar coisas diferentes aos clientes que eles possam sair de um dia para o outro utilizando. É o que o Léo falou. Não tem uma loja digital, digital? Então, em 5 horas você vai passar a ter, né? Por que eu sou pequeno, nunca pensei em ter? Até tem um artigo nosso que saiu ontem nas mídias falando sobre isso. Sou pequeno, não posso ter e-commerce. Uma hora, você deve ter e-commerce, você deve começar a pensar em fazer coisas que você jamais pensou que estava protelando, né? Estava deixando para um segundo plano. É hora de você colocar essas coisas no primeiro plano. A gente vai tentar ser cada vez mais veloz aqui dentro, desburocratizar muita coisa. Eu falei para você, nós tínhamos um projeto de home office que ia ser implementado em 3 meses, foi implementado em 3 dias. Então, dá certo, a gente consegue, né? Tudo bem, existem outros projetos que tem no meio do caminho, tudo, mas é olhar. Eu gostei muito quando acho que foi o Mariano que disse nessa live que vai ser uma baita oportunidade para a gente. Ele usou a metáfora assim, você está com o celular, vai trocar de celular. O celular seu antigo está lotado de aplicativo. Está pelotado o seu celular de aplicativo, você vai pegar um celular novo, você vai voltar só o que você usa. Acho que o Léo deve ter acompanhado e lembra desse pedaço. Cara, é usar isso a nosso favor, deixar os aplicativos ali que simplesmente vai fazer diferença na minha venda, no ponto de venda, impacto no cliente, né? É o que a gente está assumindo aqui como algumas premissas também, o que eu tenho nesse momento que dá impacto para os meus clientes internos, com gestão de pessoas, a minha equipe,
e para os meus clientes externos, né? Gerar negócio para os meus clientes. Não é para fazer um monte de coisa aqui, meu cliente não tem como utilizar. Então, a gente está buscando várias formas, integrar nossa ferramenta com a questão do entregar ainda mais o omnichannel da nossa ferramenta, é a parceria com a Vtex, é a parceria com o X, com o Y. A gente está fazendo uma força-tarefa gigante, tiramos tudo aquilo que não tinha impacto imediato no negócio dos nossos clientes e estamos colocando na frente tudo aquilo que gera impacto imediato. Então, eu acho que, de fato, as coisas não vão voltar como eram. É legal a gente fazer essa reflexão, a gente pensar como é que eu abordo o meu cliente diferente, como é que eu vendo para o meu cliente diferente, como é que eu chego no meu cliente diferente. Não tinha CRM, vai ter que ter. E eu acho que o Léo, acho que foi o Léo que disse, simplicidade. Isso está norteando a gente, né? Nessas 2 semanas, isso está norteando a gente. Por quê? A gente tem casos aqui, né? Eu não vou pôr e-commerce porque aí eu tenho que montar um estoque separado, eu tenho que fazer um estoque tudo redondinho, tem que estar batendo bonitinho. Porque... Cara, seja simples, né? Eu acho que o Mariano até usou isso. Pega um radinho, e o telefone, o WhatsApp, começa a comunicar e trocar estoque. Aí você tem aí, entrega daí, eu entrego daqui. A gente agora ter medidas que geram realmente impacto no nosso negócio. E a simplicidade e a velocidade, óbvio que a gente não pode deixar de fora o controle de tudo isso, né? É fundamental, mas ser veloz, ser simples, vai conquistar, eu acho que a maioria dos nossos consumidores daqui para frente, tá? E só para trazer um dado rápido, quando a gente fala de digital e-commerce, a gente tem uma referência, a gente sabe que toda vez que eu faço essa pergunta, quando eu estou palestrando, conversando com alguém, quantos por cento você acha que representa o e-commerce na economia do Brasil hoje, no varejo brasileiro? E aí eu tenho números distintos, quero trazer assim rápido, a gente vai ser objetivo aqui para não tomar tanto tempo. Hoje, tudo que é transacionado no varejo brasileiro, 6% está no e-commerce. Fala, caramba. A gente em algum momento chegou a ser impactado e falou, cara, a loja física vai ser impactada, a loja física vai deixar de existir, etc. E se você olha para os mercados mais maduros do mundo, por exemplo, o mercado mais maduro digital do mundo, que é a China, hoje está em torno de 25%. Se a gente fala do mercado americano, Estados Unidos, 12%. Então, qual é assim, o grande recado que eu queria passar com isso? Primeiro que ainda a loja física ela vai continuar sendo a protagonista do varejo, né? O online ele não vai, a gente não precisa deixar de enxergar o online como um inimigo, como um vilão. Na verdade, é um canal complementar. As empresas que mais se destacam hoje no mercado, quando a gente fala de omnichannel, são as que já conseguiram entender isso, conseguiram envolver a equipe. E aí uma coisa que eu vejo que é importante é que a gente vai ter, nesse momento, todo mundo confinado, isso vai acelerar muito o digital. Então, as empresas tinham uma participação menor. Uma das coisas que muitas marcas têm feito, que eu acho que é muito legal, é o vendedor eu dou uma dica, por exemplo, talvez você não tenha, alguém que está escutando a gente não teve acesso, pode pensar como um insight. O vendedor passa a ter um código, e aí se ele tem um cliente, independente, a gente está falando agora no momento de confinamento, ele pode fazer isso agora, mas ele pode fazer isso durante o dia a dia dele na loja, por exemplo. Acho que uma das coisas que essa crise vai trazer para a gente é mudar um pouco o papel do vendedor no dia a dia. O vendedor não deve ser mais aquele cara que só recebe a recepção do cliente na loja. Ele pode ter um código que toda vez que o cliente comprar com aquele código, ele é comissionado e aquilo conta, por exemplo, conta para a meta dele. A gente tem já muitas marcas aplicando isso com muito sucesso. Um exemplo que eu tenho sempre, a Farm, por exemplo, hoje, só para vocês terem uma ideia, 1/4 de tudo que a Farm vende no varejo vem do digital. Fala, cara, 25% das vendas vem do digital. Fala, caramba, é uma cultura que foi implementada lá atrás. É óbvio que eles estão colhendo muitos frutos, mas isso é possível você começar e aproveitar esse momento para entender disso e talvez começar a pensar de forma diferente de usar a tua equipe a teu favor nesse momento também. Nós estamos com uma série de perguntas, vou só fazer um comentário antes de passar para o Murilo, mas o que a gente tem visto nesse cenário, que eu tenho conversado com muitas pessoas, é que aconteceu uma quebra de paradigma, né? Devido a essa questão de isolamento, muitas pessoas se obrigaram a comprar pela internet, seja no supermercado, seja na farmácia, seja no restaurante. Então, até tem vários comentários aqui no chat, e até em relação às perguntas, o consumidor ele vai mudar. Novos hábitos de consumo eles vão surgir devido a essa quebra de paradigmas. Então, é muito importante levar isso em consideração também nessas reflexões dos próximos passos, né? Murilo, você quer fazer pergunta, então? Claro. Eu queria só complementar, porque a gente cita alguns exemplos aqui, normalmente a gente tende a citar exemplos de empresas maiores, né? Que são empresas que realmente
tem mais visibilidade no mercado. Mas é legal frisar que isso não é só estratégia para empresa grande. A gente conhece um grande parceiro nosso, o Kim. Ele tem uma rede de lojas chamada Inbox Shoes, e ele tem são 4 lojas, não é uma rede gigantesca. E ele está atuando com essa estratégia exatamente que você falou, Léo, de usar esses códigos. O cara, ele abriu uma inscrição, né? Ele gerou uma escassez ali, que ele só ia ter um número limitado de vendedores para ele. Ele conseguiu um número de 350 inscrições, né, para esse programa de venda digital, e está fazendo o negócio dele rodar, né? E regionalmente também a gente tem que ter esse mindset, né? De que eu até escutei uma frase do Eduardo Lira ontem no XP Live, que ele fala que agora é hora de construir ponte, não construir muro, né? Então, se você está atuando regionalmente numa cidade pequena, cara, pega na mão dos lojistas ao seu lado, pega na mão dos influenciadores regionais da sua cidade, né? Para colocar esse negócio para rodar. E eu acho que uma pergunta que vai muito de encontro com o que a gente tem falado aqui, é uma pergunta do Camilo, né? Ele falou que hoje ele está no comando de uma loja, de uma rede de 15 lojas. Ele tem um desafio aí que o dono da rede não está aceitando tanto grandes inovações ultimamente. Na opinião de vocês acham que esse é um momento para mostrar a necessidade de inovações, né? Então, agora é o momento da gente pensar em colocar um sistema novo, um software diferente, né? Eu acho que a gente tem dois CEOs de empresas de tecnologia aqui e tem um empresário que construiu uma marca gigante no varejo. Eu acho que é uma pergunta legal para a gente discorrer sobre. Eu vou começar. Eu acho que assim, ó, a questão da inovação, né? Tem um grande problema que às vezes as pessoas entendem inovação como, nossa, eu preciso fazer algo que vá criar uma disrupção de mercado, como foi um Uber, né? Inovação às vezes é você fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, tá? Então a gente volta lá para a simplicidade. Eu acho que a inovação é, de fato, como que você abordava o seu cliente, né? A gente estava em casa no final de semana, o Murilo recebeu uma ligação, tá? De uma loja que ele é cliente. Tudo bem, Murilo? Estamos com uma promoção aqui assim, assado. E isso era feito por e-mail, era feito por WhatsApp, sei lá. Então, as pessoas começam... Eu até falo para você uma coisa, acho que o Eduardo viveu muito isso e pode concordar. Eu acho que a gente está voltando, às vezes, um pouco da forma com que a gente cuidava do nosso cliente lá atrás, né? Que a gente chamava ele pelo nome, a gente sabia quando era o aniversário dele, a gente sabia da família dele. Então, acho que hoje a tecnologia vem, né, para ajudar a gente ter conhecimento dessas informações, dos dados aí gerados e virar informação. Mas eu acho que é isso. A gente tem enfrentado situações com os nossos clientes e Data System nas duas frentes, né? Poxa, eu pensei em parar alguns projetos aqui internamente, mas também vi como uma oportunidade desse momento em que eu estou parado de implementar coisas que eu não conseguia. Então, eu estou aproveitando esse momento, tá? Óbvio, aí eu busco formas diferentes de negociar com os meus fornecedores. Cara, beleza, vou fazer isso agora, aproveito, mas vou jogar isso lá para frente, pago você lá na frente, mas está girando, né? É o caso da Disney aí, compra agora e pode usar até março do ano que vem. E a gente está falando isso com alguns clientes também, e hoje de manhã tive uma reunião com o Murilo falando exatamente isso. Quais são os seus clientes que estavam para fechar e congelaram, né? XYZ. Vai falar com eles e vai fazer coisa diferente. A gente tem que fechar esses caras eles não podem deixar de aproveitar, de investir em tecnologia, de investir naquilo que vai fazer diferença para o negócio deles. Se eles realmente estiverem dispostos, né, a gente vai fazer algo diferente. Tá? Então, eu acho que nós temos que ter cautela, sim, sempre, né? Eu acho que a questão da calma, mas eu estou vendo que a gente precisa estar preparado para esse momento da retomada, porque a gente vai precisar ser diferente. E, às vezes, a tecnologia dá caminhos para a gente fazer coisas diferentes. Qual é a sua visão sobre isso, Eduardo? Só para entender um pouco. Você que já fundou uma rede gigantesca de loja aí. Eu acho que, nesse momento, né, a coisa que a gente tem que entender é que o caixa das empresas está absolutamente vazio. Se você é lojista e está do outro lado da tela nos assistindo nesse momento, eu imagino a sua angústia. Eu nunca recebi tanta gente angustiado, desesperado, com um medo enorme de perder o que construiu ao longo de uma vida de 5, 10, 15 anos,
porque a gente tem que compreender uma coisa, né? A situação empresarial é muito parecida com a situação do coronavírus, e essa metáfora já foi muito falada, né? Se você tem um corpo saudável, se você é relativamente jovem e tem uma boa imunidade, talvez você não vai ser atingido. Aquela empresa que já era forte, que era tradicional, que já operava muito bem, que tinha omnichannel, esta vai passar. O problema é que nós já tínhamos empresas quase morrendo, quase fechando, empresas num estágio de sobrevivência, lutando para pagar suas contas. E essa empresa é a empresa que, quando aparece um coronavírus, ela vai ser extremamente suscetível a isso. O que ela tem que fazer nesse momento? Então, eu bato muito nessa tecla. Em primeiro lugar, ela vai ter que largar todos os pesos que ela carrega normalmente com ela. Porque numa situação empresarial, você normalmente trafega com coisas que ajudam você a ter mais rentabilidade. Nesse momento, algumas coisas não são possíveis, têm que ser afastadas nesse momento com todos aqueles que não foram parceiros e renegociar essa realidade. Eu nunca me esqueço, eu estava numa palestra do Amir Klink, e ele contou uma história para mim, não sei se ele contou em outras palestras, a gente estava lado a lado. Quando ele foi fazer uma das viagens, aquelas que ele fazia, né, a nutricionista perguntou para ele, qual é a coisa que você mais gosta de comer? Assim, ele disse, eu adoro ameixa seca, né? E ela perguntou, e quanto você consumiria de ameixa seca? E ele disse, 5 a 10 unidades por dia. Quando ela foi fazer o cálculo de 2 anos de ameixa seca, ela se deu conta que o Paraty afundaria pela ameixa seca. Então, nesse momento também, o empresário vai ter que fazer o quê? Ele tem que afastar os pesos, ele tem que ter racionalidade no processo, ele tem que reinventar de uma forma econômica, ele tem que encontrar parceiros estratégicos que possam ajudar ele num processo de mudança, e como foi muito bem dito agora, não confundir inovação com disrupção. Inovação é melhorar as coisas. Eu posso buscar novas estratégias, porque uma coisa é muito importante da gente compreender. Nós vamos sair desse problema do coronavírus com uma demanda reprimida gigantesca. Você imagina quantas mulheres, Rúbia, estão desesperadas para fazer a mão? Quantas mulheres estão desesperadas para tingir o cabelo? Quantas pessoas estão desesperadas para viajar? Porque a gente que viaja bastante vai ter uma demanda reprimida por viagem, a gente não está viajando. Só tem um detalhe que é importante de entender. E para isso, perdoem, não é uma questão de ser otimista ou otimista, é de ser realista. Nós sairemos do coronavírus mais pobres. Empresas e pessoas. Por isso, você tem que preparar para a saída do coronavírus novas oportunidades de negócio, um pouco mais enxutas, trabalhando tickets médios ou produtos ou serviços mais acessíveis para você aproveitar esta onda de demanda reprimida com excelentes oportunidades. Infelizmente, as pessoas não sairão do coronavírus comprando loucamente. Elas continuarão tendo necessidades, mas buscarão aquelas empresas que mais se prepararam para esse desafio, que conseguiram criar novas linhas, novos produtos e que, fazendo esse exercício que estão fazendo agora, de redução extrema de custos, de tudo que não é fundamental para a manutenção do seu negócio, possam ter se tornado, a partir do coronavírus, empresas muito mais capacitadas a enfrentar um momento desafiador que a gente tem pela frente. E só falando, fechando sobre essa questão do ciclo de inovação, o que eu percebo, e de fato que é fundamental nesse momento, e talvez seja uma grande oportunidade, a gente tem hoje uma equipe que está parada em casa. Então, o que eu percebo em alguns momentos é você conseguir montar um pouco do que o Rodrigo falou que ele está fazendo na Data System, montar projetos, pensar em coisas que você sempre falou que nunca fez porque não tinha tempo ou não era viável, e muitas dessas coisas podem ser feitas com custo quase zero, né, pegando um pouco do que o Thelma está falando. E para mim uma coisa bem importante, que a gente vai falar de retomada, tem um dado, pelo menos que é o que eu estou me balizando, foi trazido pelo Paulo Corrêa da CIA, e eu acredito que é um dado que a gente e outras pessoas de mercado eu tenho conversado e observado um pouco de como é que vai ser essa retomada, como é que a gente pode começar a se organizar, mas que é basicamente o seguinte: início de retomada, abrimos as lojas. Não sei se foi o Eduardo Rodrigo que colocou, a gente não vai abrir loja e pensar que a gente vai vender, mesmo que a gente vendia, já estava planejado, vamos pensar no mês de maio, mês das mães. O que alguns especialistas, isso obviamente não é um dado real, mas a gente pode se balizar porque tem muitas empresas de mercado grandes e pequenas olhando para esse dado, 50%. Então, a gente vai iniciar uma retomada de 50%.
e semanalmente um incremento de 5% a 7% semana a semana. Ou seja, num cenário realista, a gente está falando aí de 3 meses, pelo menos, para que a gente consiga voltar à nossa atividade normal. Acho que é o que, pelo menos, boa parte do mercado está pensando. E uma coisa que eu vejo que é importante é a cadência. Se a gente pegar agora, nesse momento, ficar paralisada, a nossa equipe ficar paralisada, o que vai acontecer quando a gente abrir a loja, a gente vai começar a pensar e vai começar a fazer as ações. Então, nesse momento, o Willo falou um pouco de inovação, e inovação são coisas simples. Como é que eu me relaciono? Quem são os clientes? Qual produto eu posso queimar um pouco mais agora? O que eu posso? Então, acho que talvez seja usar de fato a equipe agora para pensar nesse momento e fazer a equipe estar oxigenada e com a cadência, porque quando a loja abrir, a tua equipe não está totalmente paralisada, pensando o que vai fazer, está todo mundo muito alinhado. Então, uma coisa que eu acho que seria interessante para ele, por exemplo, e acho que outros lojistas, é pegar projetos, cara, e coloca os vendedores para tocar em projetos que nunca fez parte do escopo do vendedor, ou do gerente de loja, ou do supervisor. Coloca essa galera para começar a trabalhar e tenho certeza que vai vir muita coisa interessante que em algum momento você não teve tempo de pensar e essas pessoas vão contribuir de forma significativa. Então, escutar a equipe nesse sentido acho que vai fazer muita diferença também para a retomada. Bom, a gente falou um pouco sobre oportunidade, sobre esse desafio que tem sido toda a parte de vendas. Então, agora vamos falar um pouco sobre a retomada. A gente tem vários comentários, várias perguntas sobre a visão de vocês sobre a retomada do varejo. Como que ela vai acontecer, como que vai ser o comportamento dos clientes, como que as lojas vão se comportar também. Gostaria que vocês compartilhassem essa opinião. A gente tinha programado 1 hora de webinar, a gente vai acabar se estendendo aí um pouquinho, tá? Depois a gente abre aí para mais uma pergunta e a gente faz o encaminhamento para finalizar. Legal. Rubio, eu queria só complementar a sua pergunta, porque a gente teve algumas perguntas também perguntando sobre a China, sobre o varejo da China, sobre a retomada da China. E acho que o Léo colocou um ponto bem interessante, que é válido a gente comentar também. A diferença das economias, né? A diferença do varejo de lá, a diferença pro varejo daqui, né? Como que talvez isso possa ter algumas distinções mesmo. Eduardo, você quer começar? Vamos lá. Vamos pegar de novo aquela bola de cristal, né, e tentar encontrar alguma visão, se é que é possível encontrar alguma visão nesse processo. Acho que, como o Leonardo falou com muito brilhantismo e competência, a retomada vai ser extremamente lenta. Ela não será rápida. Você tem que estar preparado para isso, certo? Então, acho que nós vamos ter uma retomada muito gradual, muito lenta. Nós vamos ter prioridades das pessoas e nesse cenário que a gente vai ter de uma retomada muito lenta, você também vai conseguir vencer nesse mercado se você ter criado novas oportunidades de produtos ou serviços que possam atender um novo tipo de demanda. É hora da gente ter, para essa retomada, mix de produtos ou mix de serviços de diferentes faixas de preço. Acho que muitas empresas precisam fazer uma mudança estratégica e, quem sabe, basear um pouquinho a sua visão, aprendendo com toda a indústria automobilística, na onde você pode comprar um HB20 com 50% de diferença, dependendo do modelo que você escolher. Você pode ter o HB20 básico ou você pode ter um HB20 automático. Então, o que o empresário, o que o gestor de varejo tem que fazer nesse momento é pensar, a partir da retomada, eu preciso criar uma nova gama de produtos e serviços, eu vou ter que ser um pouquinho mais voltado para venda e um pouquinho menos voltado para lucro e imaginar que o ciclo de rentabilidade de uma empresa vai ser retomado, quem sabe, em 2021. Se a gente imaginar que a gente... Vamos imaginar que a gente terminasse de 30 de maio e que se retomasse as atividades, eu acho que nós viveremos um junho a novembro extremamente difíceis e talvez a partir de dezembro, por aí ter uma compra por necessidade, o mercado se movimentasse mais, porque até mesmo em questão de datas promocionais, as melhores datas promocionais estão no primeiro momento em que o dinheiro não vai estar no mercado. Agora, quando o Natal surgir, o Natal vai trazer uma necessidade de compras. É importante também entender algumas mudanças, e isso é legal para o varejo. Esse é um ano que, por exemplo, não teremos férias de verão. Aquela queda, aquela paradeira tradicional das férias, não teremos, porque os funcionários não tirarão férias.
As escolas precisarão usar esse período letivo para recuperar carga horária. Então, normalmente, aquelas empresas de varejo que têm um bom novembro, dezembro, mas têm um baque em janeiro e fevereiro, nesse momento terão uma linha um pouco mais reta. Então, o mercado vai se ajeitar de uma maneira. O mercado é mais inteligente do que qualquer um de nós. O mercado se reacomoda. O que você precisa fazer nesse momento é repensar a sua operação. É você transformar a sua empresa num centro de excelência. O professor Stephen Covey, que eu tive o privilégio de ter aula com ele tinha um slide que eu adorava muito, que ele dizia assim: todo ser humano tem uma coisa chamada círculo de preocupação. Círculo de preocupação é tudo aquilo que incomoda você, mas você não pode fazer nada para mudar. E todo ser humano tem um círculo menor chamado círculo de influência, que é tudo aquilo que só depende de você mudar. Então, nesse momento, diminui o teu círculo de preocupação e aumenta o teu círculo de influência. Para de se preocupar com tudo que você não pode mudar, mas, em compensação, aproveite esse momento para transformar a tua empresa num centro de excelência, com processos estruturados, com pessoas capacitadas, criando mecanismos de remuneração e motivação que motive e inspire a todas as pessoas, criando novas formas de vender, criando novas formas de se relacionar com clientes, tendo uma gestão muito mais profissional. Eu tenho certeza que se você aproveitar esses 30, 60 dias para fazer uma revisão, esquecendo um pouco da porta para fora e construindo novas competências da sua empresa, mesmo nesse cenário desafiador que a gente vai viver ali adiante, a gente vai conseguir sobreviver e, em breve, na minha opinião, vamos ter uma economia até melhor. Vamos ter uma economia com muito mais mudanças que acarretem nas pessoas novas possibilidades de compra. Então, o meu conselho é: essa retomada será lenta, será extremamente gradual, talvez com uma curva de aceleração no final do ano e no Natal, mas vai depender muito de você ter feito a sua lição de casa. Excelente, Léo. Então, o que eu sinto, assim, alguns pilares a gente vai precisar trabalhar. Eu queria só dar uma reforçada aí, um que eu acredito que é uma oportunidade para quem conseguir aproveitar esse tempo para olhar os dados do teu negócio de fato. Quando na tua retomada você ter muita clareza de onde estavam os teus gaps. A gente trabalha muito fortemente, no nosso caso, acho que dados é muito relevante, então acho que uma coisa importante é, de fato, usar esse tempo. O Eduardo falou uma coisa também que eu acho que é importante, então, né, nesse sentido de dados, é ter clareza de quais são os KPIs que você vai precisar melhorar ou que você vai precisar tratar, entender que você vai, assim, essa aceleração que a gente falou de transformação digital, a gente vai lidar com um consumidor diferente. A gente já tinha, obviamente, o consumidor vinha mudando, o consumidor vai vir com uma cabeça diferente nesse momento. Então, eu acredito que quem estiver mais preparado para isso, de fato, vai conseguir se conectar mais rápido com esse consumidor e atender essas necessidades. E, por outro lado, realmente usar esse tempo todo de capacitação. A gente tem divulgado nas nossas redes sociais, alguns parceiros têm disponibilizado. Gente, a quantidade de conteúdo que a gente tem de qualidade para varejo disponível nesse momento, acho que a gente nunca teve, eu nunca tive acesso. Até uma curadoria tem tanta coisa que você tem que filtrar um pouco. Então, acho que essa preocupação de como me capacitar, e aí não é capacitar por capacitar. Eu acredito, dentro até do que o Eduardo falou, é entender quais são as principais competências que eu preciso ter para enfrentar esse momento. E aí você busca essa capacitação baseada nisso. Quais são as competências que a minha equipe precisa ter para passar por esse momento? É claro que, por exemplo, é muito importante o vendedor ser especialista em técnica de venda, de abordagem, etc. Isso vai continuar sendo importante. Mas será que essa é a principal competência? Será que um curso de marketing digital, será que um curso para o teu vendedor é aprender como é que ele pode se conectar e o que é um e-commerce, como é que isso funciona, como é que é a logística? E aí, sempre pensando em simplicidade. Cara, você pode implementar coisas muito simples no teu negócio, aproveitar esse momento para aprender principalmente sobre o digital, para quem ainda não conhece. É óbvio que a gente tem talvez algumas pessoas com desafios diferentes, que operam em rede de franquia, então não tem talvez toda a liberdade, mas ainda assim eu vejo muita gente se movimentando para isso. Então eu vejo que é realmente assim, é uma virada de chave. A gente precisa pensar nesse momento como oportunidade e abraçar um pouco do que a gente falou aqui. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a inovação não está na ideia, a inovação está na execução.
Então, assim, acho que a gente até brinca, a gente está ouvindo um amigo brincando, falou, cara, abriu a geladeira e tava com medo de encontrar uma live lá dentro. O que a gente mais tem visto em todo esse momento, cara, é a quantidade de lives e conteúdos. Então, assim, certamente a tua cabeça vai estar fervilhando, vai ter ideia interessante, coisas interessantes para fazer. Agora, quem é que vai fazer a diferença? Quem conseguir executar. E aí eu acredito que tem que ter esse mindset de se preocupar em como executar, em pegar e ver, talvez vão surgir muitas ideias nesse meio tempo, escolher 2 ou 3 e falar, cara, essas aqui são importantes para o meu negócio, isso aqui é importante para a minha equipe, e é nisso aqui que eu vou focar e eu vou executar para quando a minha operação abrir, eu já estou preparado para isso. Acho que é um pouco também do mindset que eu vejo para esse momento. Eu acho que vocês já foram bastante completos aí, você é bem rápido por questão do tempo, né? Mas eu acho que é exatamente isso. Eu bato ainda na tecla da velocidade, da simplicidade, da inovação simples, né? Eu acho que isso tudo vai fazer diferença. Eu acho que a forma da gente abordar os nossos clientes vai mudar, não tem como. As pessoas não vão estar dispostas a gastar, dispostas a comprar por toda essa incerteza que tá sendo gerada no mercado. Então, eu acho que tem até um comentário aqui, não, eu trabalho com cosméticos, tentei delivery tudo e não funcionou. O que eu faço, né, para chamar os clientes novamente? Eu acho que as pessoas, nós, e estamos incluídos nisso, as pessoas vão ser atraídas por coisas diferentes, tá? Não venha com 10% de desconto, não vai adiantar. Isso é padrão, né? Então, não sei, bota um produto a mais de graça no meio para essa pessoa e muda o mindset dela, faz ela precisar ou tentar voltar a comprar com você, né? Mas eu insisto, temos que pensar num modelo de negócio diferente do qual a gente entrou no coronavírus, né? Eu acho que toda a transformação, aqueles que não pensavam no digital têm que pensar, aqueles que não pensavam em sobrevivência têm que pensar, né? Aqueles que estão preocupados com margem, esquece, é o que o Tevá falou lá no começo. A gente tem que agora, poxa, eu jamais daria um produto de graça para o meu cliente. Cara, começa a pensar nisso, né? É dessa forma que você vai talvez lidar com essa retomada da melhor maneira possível e fazer, sei lá, tem até um ditado, né? Onde pinga não seca, né? Torneira que pinga nunca seca. Então, eu acho que a gente tem que começar a praticar essas coisas simples que a gente sempre ouvia, né? Eu sou de família de comerciante, tá? Por isso que às vezes eu falo coisas mais simples assim, porque são coisas do passado mesmo, buscar os nossos clientes da maneira em que a gente buscava no passado, tá? E é óbvio que usar a tecnologia a nosso favor para isso, né? Mas é velocidade, simplicidade, pensar diferente, maneiras novas de abordar o nosso cliente e de vender diferente para os clientes. Só um ponto rapidinho, um insight. Eu tive na NRF esse ano e teve uma empresa que eu vi lá, uma empresa chinesa. Óbvio que é uma tecnologia, mas a gente trazendo para a nossa realidade de forma simples, eles chamavam de live commerce. Ou seja, você fazer lives para apresentar os teus produtos de forma simples, objetiva. Então, alguém que conhece bem o produto tem uma certa interferência. E aí tem números enormes com influenciadores e tal. E tem algumas marcas na China que estão usando isso para pegar a equipe, os vendedores deles, para fazer essas lives e, por exemplo, apresentar o produto e aí falar de essa empresa de cosmético, por exemplo, eu pensei só como um insight, pode ser que ajude. Então, preparar a tua equipe, ou pegar quem da tua equipe tem mais habilidade ou desenvolver essa habilidade de apresentar o produto e aí talvez esse cliente demore na tua loja, mas ele pode ser que ele seja impactado com algo a mais que você pode trazer, mas como é que você leva esse produto para o teu cliente? Não esperar só o cliente vir até a loja, talvez nesse momento seja algo relevante. Você já pode começar a preparar a tua equipe de agora, né? Então, tem coisas que eu acho que a gente vai precisar desenvolver habilidades, eu lembrei disso. Quem quiser pesquisar, chama Shops, é uma empresa chinesa, mas é só como insight, né? Como um caminho, e aí, obviamente, é uma habilidade legal que você pode desenvolver depois com a tua equipe. A gente aqui, só para também complementar, a gente aqui, para não ficar só no discurso, né, em relação ao nosso produto, aos clientes da Data System, a gente está recheando a ferramenta de coisas novas, né? A parte do Omnichannel, pagamentos por carteiras digitais, para você até, de repente, até evitar contatos, tem se falado até nisso, as pessoas vão ter medo de teclar alguma coisa lá, né? Então, pagamentos por carteiras digitais, essas integrações que a gente tem feito, na maneira de você tentar realmente fazer algo diferente para o seu cliente, apresentar coisas diferentes para o seu cliente no final dessa história aí. Bom, legal. Agora a gente vai encaminhar para o final. Foram mais comentários, todos ligados aí às abordagens que a gente já fez.
E para finalizar, a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para o varejo, cada um de vocês. Léo, quer começar? Acho que o primeiro, assim, eu enxergo com todos os desafios que a gente sabe que a gente vai enfrentar. Acho que a gente tem que ser muito realista e pé no chão nesse momento, mas, por outro lado, eu falo que, cara, ter atitudes olhando, considerando cenários difíceis que a gente sabe que vem pela frente, mas eu não consigo deixar de pensar e ter... a palavra talvez nem seja melhor, mas é ser otimista, olhar para frente e entender que tem oportunidade aqui. É óbvio que quando você fala para alguém que está com desafio financeiro, isso fica mais difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, porque a gente vai passar disso, a gente vai sair disso mais forte, e sair disso mais forte consiste em em deixar de fazer as coisas que a gente fazia antes. Então, acho que existe um conceito, né, quando você fala que esperar, insanidade é esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E, infelizmente, a gente ainda se depara com muitos empresários fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Acho que a gente precisa agora parar um pouco e pensar o que a gente pode fazer diferente e talvez escutar muito mais a equipe, se preparar para o digital. Eu acho que esse para mim, seria talvez o grande insight para ajudar nesse momento, a se preparar para o digital e pensar que, de fato, a gente vai sair mais forte disso. Eu tenho, obviamente, pensado isso muito com a minha equipe, trabalhado nas estratégias que eu tenho pensado de como se fortalecer. Não existe receita de bolo, mas eu acho que essa forma de agir, né, de ter atitude, de olhar para frente, de entender de fato que existem oportunidades e como explorar a oportunidade, eu acredito que ajuda muito a passar por esse caminho agora e sair mais fortalecido de fato. Eduardo? Pode ir, Eduardo. Bem, em primeiro lugar, eu quero deixar, se você que está me assistindo nesse momento, eu preparei um material muito legal chamado Gestão de Empresas em Tempos de Covid-19, um guia prático de sobrevivência. Se você quiser receber ele, manda lá para o edu@teva.com.br. Não sei se alguém consegue digitar aí, eu não consigo digitar aqui. edu@teva.com.br. Você me manda um e-mail que eu te devolvo na hora. Um PowerPoint muito legal que eu preparei sobre sobrevivência de uma empresa, gestão de uma empresa nesse tempo desafiador, na minha vivência prática de mais de 30 anos de varejo. Eu queria dizer para você que nos assiste nesse momento, agradecendo a você ter ficado com a gente aqui, que o que mais me preocupa nos últimos tempos é que tem um vírus tomando conta que é muito mais grave que o vírus do coronavírus. É o vírus da desesperança. Então, volte a sonhar, volte a acreditar, recupera a tua alegria, recupera teu otimismo, para de assistir tantas notícias ruins, tenta seguir essa diretriz agora. Te informa, mas não te deforma. Esteja consciente do que está acontecendo no mundo, mas não paralise. A gente vai viver em 3 meses, em 4 meses, uma pós-graduação empresarial melhor que Harvard, melhor que Wharton, melhor do que qualquer um poderia ter nos oferecido. Terá sido, com certeza, o momento mais extraordinário de reinvenção empresarial, desde que você não tenha paralisado. Desde que a tua equipe não esteja olhando para você e dizendo: o dono da minha empresa perdeu a esperança. O dono da minha empresa está mergulhado num mar de dúvidas e de incertezas. Por isso, o meu convite a você, tem um vídeo muito legal lá no Instagram, se você quiser assistir, no Eduardo Teva, que é um vídeo que bombou, viralizou em todo o Brasil, de recupera a tua força, recupera a tua esperança. Nós vamos sobreviver a essa situação, sairemos com uma economia completamente transformada, mas sairemos vivos. E se você conseguir sair do coronavírus com a tua empresa aberta, e se você conseguir sair do coronavírus com o teu emprego mantido, você vai ser um privilegiado num cenário muito complexo que nós vamos encontrar depois do coronavírus. Por isso, o maior problema não é a morte do coração, a morte física. O problema é se morreu a esperança. E o meu convite para você é que você vai ter que juntar 2 coisas. Aliar uma competência de gestão forte nesse momento, mas aliar também uma atitude, uma força interior, uma capacidade muito forte de se superar nesse momento, entendendo que nunca a palavra resiliência foi tão importante para sobreviver nesse momento. Na verdade, resiliência é uma palavra para rico, para pobre aguentar o tranco, segurar a peteca, segurar o rojão. O momento exige gestores com alta resiliência, mas, por vezes, tem muitos gestores se escondendo na angústia,
se escondendo na inconformidade, se escondendo em questões político-partidárias e esquecendo que o maior desafio é inspirar as pessoas e encontrar novas soluções. É isso. Eu costumo dizer que a resiliência a gente troca aqui por casca grossa, né? A gente está acreditando que a gente vai sair de tudo isso bem mais casca grossa do que a gente entrou, bem mais resiliente e bem mais difícil de realmente de ser batido, né? Eu confesso assim, ó, semana passada eu congelei, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que é legal a gente abrir também o coração aqui. Semana passada eu congelei. Chegou um momento que eu congelei, tá? E aí eu falo, meu Deus, né? 25 anos de história, 25 anos de empresa, o que vai acontecer? Não está sob meu domínio, eu não consigo fazer nada. Aí acho que está de encontro do que o Teva falou ali. Eu comecei a entender isso. O que não está no meu domínio, eu não tenho o que fazer. Né? Não adianta, esquece. Se acontecer alguma coisa comigo ou com a empresa em relação aos nossos compromissos, não é só comigo, né? Eu não estou sozinho nessa parada, está todo mundo junto. Então, essas fichas foram começando a cair e a gente tem um processo de coach aqui que ela fez uma provocação que valeu muito a pena, né? Como você quer ser visto depois do coronavírus? Rodrigo, como você quer ser visto depois do coronavírus? Eu acho que isso mudou totalmente o meu mindset e mudou totalmente o meu comportamento. Como que eu quero ser visto pela minha família? Como que eu quero ser visto pelos meus colaboradores? Como que eu quero ser visto pelos meus parceiros e pelos meus clientes, né? Cara, eu quero ser visto por aquele cara que lutou até o último, e que foi até o último homem, né? Que ele tem um filme aí, que foi buscar até o último homem, cara. Para mim vai valer a pena isso, né? Então eu quero que realmente aqueles que estão ao meu redor, que olhem assim, eu vou fazer de tudo, né? De tudo o possível e o impossível, para me ajudar, para ajudar aqueles que estão ao meu redor, para servir de inspiração para as pessoas, né? É por isso que a gente está aqui hoje fazendo isso, tentando levar um pouco mais de informação. Mas eu acho que é isso, né? Como que eu quero ser visto? Eu quero ser visto com aquele cara que não desanimou, aquele cara que não deixou a peteca cair, aquele cara que realmente enfrentou a situação de frente mesmo, e o resultado disso a gente vê lá na frente, né? Um dia, como eu disse, um dia depois do outro, uma semana depois da outra, e se a gente chegar vivo lá no final, que eu tenho certeza que a gente vai chegar, estar preparado da melhor maneira possível para atender esse novo mercado que vai nascer, tá? Excelente. Palavras de muita sabedoria. O que a gente realmente espera é que essas reflexões possam gerar pelo menos uma ação para cada participante que nos assistiu. Se gerar essa mudança, essa reflexão, uma nova ideia, para nós já vai ter valido a pena. A gente está se encaminhando para o final já. Para os participantes, a gente gostaria de compartilhar que nós vamos enviar um e-mail para vocês com os links que foram citados, com o e-mail do Eduardo, né? Para que vocês consigam ter acesso ao posterior. Esse webinar também está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube. Eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar os participantes para participarem de um webinar amanhã, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o tema que o Eduardo citou no início, que é fluxo de caixa, né? E agora, como que fica o fluxo de caixa? Então, a gente vai ter um especialista em varejo também, que é o Emelino Espíndola, que vai compartilhar com nós aí dicas e reflexões em relação a esse assunto. Também gostaria de convidar os participantes para nos seguirem nas redes sociais. Nós, Data System, o Eduardo Teva e a Endeva, né? A gente compartilha bastante conteúdo relevante para esse mercado. E, de forma geral, agradecer a todos os participantes. A gente teve aí mais de 200 pessoas online. E muito obrigada. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Obrigada aos participantes também por dedicarem esse tempo aí. Eu também queria agradecer tanto quem ficou com a gente até aqui. A audiência foi bem estável. Eu acho que isso é muito reflexo do conteúdo que a gente trouxe aqui. A intenção realmente era trazer conteúdo transparente, conteúdo prático, não ficar enfeitando nada. E vocês, palestrantes, foram excepcionais nesse sentido. Muito obrigado pelo tempo, né, de estarem aqui com a gente, disponibilizar esse tempo para estar com a gente. E igual o Rubio falou, se a gente tocou minimamente a cabeça de cada um que está assistindo aqui, tocou o coração, se a pessoa sair daqui com uma lição para fazer, acho que a nossa missão está mais do que cumprida. Obrigado, pessoal. Perfeito. Quero agradecer também a audiência de todo mundo que esteve com a gente esse tempo todo, o Eduardo, o Rodrigo aí pela generosidade de compartilhar a experiência também. E só uma última mensagem, que é o que eu tenho procurado pensar, é uma palavra que eu tenho usado muito na minha mente, é ressignificar,
acho que eu tenho buscado muito em pensar como ressignificar tudo isso que está acontecendo, né? Todo esse momento. E acho que é uma reflexão importante que a gente precisa ter. E eu tenho trazido isso para mim, para o meu time, como é que a gente realmente, para sair mais forte disso, ressignificar tudo que a gente faz. E eu acredito que isso vai ajudar a gente também a sair mais fortalecido disso tudo. Obrigado aí vocês pela oportunidade, pela audiência e pelo convite. Fechou, então, pessoal? Bom, obrigado a todos. Agradecendo também a todos vocês que nos oportunizaram falar com essa plateia, e força e fé. Força para seguir trabalhando, seguir melhorando a sua empresa, e fé para ter certeza que vai passar, e ali adiante nós vamos estar contando histórias para os nossos filhos, dependendo da idade, para os nossos netos, né, de que nós superamos um dos momentos mais incríveis e desafiadores da história da humanidade. É isso aí. Eu também quero aproveitar. Eu até falei hoje de manhã para o Murilo que isso vai ficar nos livros de história agora, né? Isso certamente vai estar nos livros de história do futuro aí. Eu quero aproveitar aí, agradecer realmente a presença do Léo, do Eduardo, né? Da equipe nossa aí que se mobilizou para preparar tudo isso. Eu sei o quanto é difícil o tempo, mas valeu, muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha impactado as pessoas que nos assistiram. E acho que tem uma coisa que me move muito, que o Eduardo falou agora, é a fé. Tá? Então, eu tenho feito as minhas orações diárias e pedido a Deus que me dê muita sabedoria, muita inteligência e muita paz. E é o que eu desejo para todos vocês, né? Que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham muita paz nesse momento, muita sabedoria para tomar decisões corretas, né? Que a gente não faça nada de maneira premeditada, mas que a gente possa sair do outro lado lá mais casca grossa. Ok? Ok. Abraço, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal.